Olá, filhinhos! Na aula de hoje, Redação Nota 1000, eu, Isabel, vou te ensinar como estruturar o texto dissertativo argumentativo de modo a garantir nota 1000 na sua redação. O objetivo da nossa aula é reconhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo e aí, deste modo, produzir textos que consigam atingir o nosso objetivo, que é o 1000 na redação. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a questão da estrutura da redação dissertativa argumentativa, que é aquela redação que é cobrada no Enem. Esse tipo de texto tem uma estrutura que é dividida em 3 partes. Nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução, nós faremos o quê? É preciso apresentar o tema e o recorte que você fará dele. Tem que ser evitado fazer rodeios e é recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar sua linha de raciocínio. Lembre-se de que na dissertação, seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. Então já fica aqui a dica. Na introdução, deixa claro qual é o tema, apresenta sua tese de forma clara e objetiva. Não fica fazendo rodeios, não, porque senão o leitor acaba desistindo, tá? Tem que ser algo que seja claro, objetivo e, acima de tudo, que chame a atenção do seu leitor, para que assim você consiga prendê-lo de modo a garantir que ele fará a leitura na íntegra. No desenvolvimento, nós teremos as seguintes questões. Defender a tese que nós apresentamos lá na argumentação, com ideias que a justifiquem de forma consciente e apresente seus argumentos. Essa parte é importante, por isso coloque tudo da forma mais clara possível, para que o leitor compreenda seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é reservar um parágrafo para cada argumento, analisando todos os aspectos que você quer abordar. Ou seja, pense na estrutura, introdução e desenvolvimento. Um parágrafo para a introdução, dentro do desenvolvimento, um parágrafo para cada argumento que você vai utilizar para defender a sua tese. Então, 2 ou 3 parágrafos. Na sua conclusão, o que acontece? No fechamento do texto dissertativo argumentativo, é necessário que você retome as ideias da sua introdução, que você retome o objetivo do seu texto, junto com os principais argumentos que a justificam para confirmar a tese e encerrar o debate. Diferente de outras redações, no Enem é nessa parte que você deve propor solução ao problema, a partir dos pontos já levantados durante sua redação. Veja, o tema da redação Enem é sempre um tema de caráter social, tá? O que o corretor da banca espera? O seu posicionamento enquanto cidadão, tá? É necessário que você seja um cidadão ativo, agente. Você analise a problemática no qual a sociedade que você vive está inserido, mas ao analisá-la, você também proponha, uma intervenção, uma proposta de solução. E essa proposta tem que ser bem detalhada, tá? Para que você garanta aí os 200 pontos nessa competência. Nós temos aqui um fluxograma da redação, onde nós iremos analisar como estruturar cada um dos parágrafos do corpo do nosso texto. Nós sabemos que o corpo do nosso texto possui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que fazer? O como fazer para estruturar cada um desses elementos, Primeira coisa, vamos pensar na nossa introdução, que é o nosso primeiro parágrafo, Tem que ser aquele parágrafo que já de cara o leitor se encante e ele se sinta motivado a continuar a leitura, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, o que é interessante você fazer? Dividir ele em 3 períodos. Nós vamos chamar de primeiro, segundo e terceiro período. No primeiro período, o que nós temos que fazer para garantir que o nosso texto aqui
atingirá o objetivo? Apresentação do tema, né? Que você poderá fazer através de uma citação cultural, alusão histórica ou afirmação do tema. Isso no nosso primeiro período. Feita a apresentação do tema, ou seja, deixei claro para o leitor qual o assunto sobre o que irei falar, eu vou também colocar de forma clara e objetiva para o leitor a minha tese, o meu ponto de vista, a ideia que eu defendo. E para essa tese ficar bem reforçada, de modo a garantir aí credibilidade, eu vou trazer também junto com ela alguns fatores motivadores, né? Ou seja, fatos que me levaram a pensar desta forma, fatos que me levaram a defender essa ideia, tá? Então, percebam aí que o nosso primeiro parágrafo possui essa organização. Primeiro, segundo e terceiro período. Feito isso, né? Apresentei o tema, deixei clara a minha tese e mostrei os fatores que me levaram a defender essa ideia, partimos para o nosso segundo parágrafo. Já estamos no desenvolvimento. É aqui que nós precisamos argumentar, né? Argumentar a respeito da tese, a ideia que eu defendo. Vejam que, lá na introdução, quando eu coloco fatores motivadores, é interessante que esses fatores motivadores eu coloque aí pelo menos 2. Porque se eu coloco 2 fatores motivadores, né, que é, digamos assim, fatos que me levam a pensar desta forma, eu vou ter aí, ó, 2 argumentos. Então, isso quer dizer que o meu desenvolvimento vai ter aí 2 parágrafos. Então, dentro do meu texto, da minha organização, eu já tenho um parágrafo para a introdução e eu vou ter 2 parágrafos para o meu desenvolvimento, né? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, no caso, segundo parágrafo do texto, o interessante é que você comece, né, com uma apresentação da sua ideia. Ou seja, aquela questão de que você vai relembrar a sua tese, tá? Você faz a apresentação da sua ideia principal, que nós chamamos de tópico frasal, tá? Em seguida, você pode estar aqui utilizando de alguma argumentação que sustente a sua ideia. Que tipo de argumentos que eu posso usar aqui? Você pode usar uma citação, você pode usar aqui argumento de autoridade, você pode estar utilizando dados estatísticos, você pode estar utilizando aí também exemplificações, né? Analogia, qualquer argumentação que esteja de acordo com a sua ideia e que desta forma consiga reforçar aquilo que você disse. Percebam que ambas as partes têm que estar casadinhas, tá? O seu argumento precisa estar reforçado em algum outro conhecimento aí que extrapola o que você diz, que extrapola o seu achismo. Porque não vale a pena você ficar só nos achismos, só a sua opinião. É necessário dar credibilidade para isso, né? E aí você vai ter que abrir mão de todo esse repertório cultural, tá? É hora de você mostrar todo o seu conhecimento de mundo. E aí você pode abusar desse repertório cultural que eu sei que você tem. Para fechar o nosso parágrafo, vamos apresentar aqui, ó, consequências ou resultados de tudo que eu falei aqui na minha ideia principal, que foi o tópico frasal. Assim como o segundo parágrafo, o terceiro, que também está dentro do nosso desenvolvimento, tem essa mesma estrutura, né? Nós temos a apresentação da ideia, sustento, que vai dar uma citação aí que dá suporte a isso que eu estou falando aqui, né? Eu coloco o tópico frasal no início do parágrafo, ou seja, eu coloco a ideia principal, aquilo que eu penso a respeito dessa temática. Para reforçar aquilo que eu estou dizendo, eu chamo aí todo o meu repertório sociocultural, né? Eu vou fazer aí uma alusão histórica, eu posso estar colocando aí uma alusão cultural, eu posso estar usando dados estatísticos e aí por diante. Todo e qualquer argumento que eu possa utilizar para reforçar aquilo que estou dizendo. Por quê? Porque se ficar só no achismo,
mostra que você tem uma argumentação previsível, né? Cadê a marca de originalidade? Ou seja, você sai ali do senso comum, você sai daquilo que todo mundo já conhece e mostra que você tem um conhecimento a mais, né? Uma leitura, um filme, qualquer outra, uma música, qualquer outra informação do mundo que eu possa trazer para dentro do meu texto para reforçar aquilo que estou dizendo. Claro que essa informação tem que estar relacionada ao tema sobre o qual estamos discutindo. E para fechar esse parágrafo, mais uma vez eu vou apresentar as consequências ou o resultado daquilo que nós estamos discutindo, debatendo. O quarto e último parágrafo do nosso texto é a conclusão, tá? Talvez você pergunte assim, é obrigatório ter 4 parágrafos? Vamos dizer assim, não que seja obrigatório 4, você pode fazer até mais de 4, fazer 5. O que você não deve cometer? Cometer o erro de fazer apenas 3 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão. Isso deixa o seu texto pobre, mostra que você não tem argumentos suficientes para sustentar aquilo que você está afirmando na tese, tá? Então, assim, 4 parágrafos é bom. Se tiver 5, ótimo, isso demonstra que você tem mais um argumento aqui, tem algo a mais para defender minha tese, perfeito, tá? Agora, se não tem, mantém essa estrutura de 4 parágrafos, né? Introdução, um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão. Como iniciar a conclusão, né? Aqui na conclusão, a gente começa com a síntese temática. É interessante que você coloque aqui um conectivo conclusivo para retomar a sua tese. Por isso que é uma síntese temática, né? Que é a síntese da tese. Feito isso, nosso primeiro período do parágrafo, nós vamos para o segundo período, que é onde você irá apresentar a proposta de intervenção. Lembre-se, você é um cidadão agente, você está discutindo, né, um problema que afeta a sociedade. Se você está discutindo, cabe a você propor soluções, tá bom? Então, apresente uma proposta de intervenção que seja executível e que respeite os direitos humanos. Dentro dessa proposta de intervenção, é interessante que você detalhe o que fazer, o quem fazer, o como e o para quê. Feito isso, conclua o seu parágrafo com circuito textual, fechamento da sua ideia. Perceba que nós estruturamos o nosso texto dissertativo. Todos eles, todos os nossos parágrafos, todos os nossos períodos bem amarradinhos. Como iniciar a nossa introdução? Existem maneiras, né, que eu posso estar mostrando aqui para vocês de como iniciar o seu texto, tá? Mas isso é muito relativo, não é obrigatório iniciar da forma como eu vou te dizer. Vou te trazer aqui exemplos que vão facilitar na hora da sua produção, tá? O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é a respeito da citação. Começar o seu texto com uma citação, né? Se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você poderá usá-la como gancho para começar o seu texto, tá bom? Então, vejamos aqui um exemplo do Enem 2016, que tinha o seguinte tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Veja o que o candidato fez. Brás Cubas, defensor, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Observe que neste parágrafo, né, o nosso autor aqui do texto começou citando Brás Cubas, que é o personagem do nosso autor Machado de Assis, tá? Então, ele fez aqui uma citação referente à obra de Machado, ok? Isso mostra o quê?
mostra o repertório sociocultural que ele tem, que está relacionado à temática que ele está discutindo. Ou seja, está trazendo para dentro do texto dele uma argumentação que sustenta, que reafirma, não é? Porque, assim, Machado de Assis é um escritor brasileiro que é conhecido por todo mundo. Então, assim, isso faz com que essa tese, por ele defendida, tenha credibilidade, vamos dizer assim. Então, foi uma ótima forma de começar o texto, né? Citando o nome de uma pessoa que é conhecido nessa área a qual se discute esse tema. Outra maneira de nós começarmos a nossa introdução é por meio da alusão histórica. Como assim? Vejamos, você consegue relacionar um fato do passado ao momento atual, né? Ou seja, este fato aconteceu no passado, mas também pode ser localizado agora no presente, diante dessa mesma problemática pela qual estamos passando no momento. Então, vejam, esse é mais um dos modelos de introdução para a redação. Nele você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o à discussão na atualidade. Ou seja, você lembra da história porque aqui no presente você está vivendo algo que já aconteceu no passado. Veja um exemplo do tema, o desafio da formação educacional de surdo no Brasil, que é o tema da redação Enem 2017. Veja como começou o candidato. Durante o período histórico conhecido como Antiguidade Clássica, mais precisamente na cidade e estado de Esparta, todos os recém-nascidos que apresentavam qualquer deficiência eram assassinados, pois, segundo a cultura espartana, não estavam aptos àquela sociedade, né? Nesse contexto, o Brasil converge com a escola grega, promovendo a exclusão de deficientes auditivos no aspecto educacional, validando assim a contextualização da problemática na atual conjuntura nacional. Dessa forma, convém analisar os motivos que corroboram para a manutenção do quadro social segregacional vigente. Vejo aqui que o candidato começou o texto fazendo alusão histórica, ele se referiu à antiguidade clássica, né? O que acontecia nesse período? Ele fala que os recém-nascidos que apresentavam qualquer deficiência eram assassinados. Então, assim, isso mostrava a questão da segregação, né? E que, segundo o nosso candidato, estava acontecendo exatamente nesse momento em que ele escreveu esse texto. Outra forma de iniciar é por meio de exemplificação, analogia. Você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você pode também utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Veja o exemplo do tema do Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que nós temos aqui. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Olha o que o nosso candidato colocou. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Percebo aqui, que ele está usando dados estatísticos para reforçar a tese por ele apresentado. Qual é a tese? Que a violência contra a mulher tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. Então, ele reforçou aquilo que ele pensa por meio de dados estatísticos, ok? Saindo um pouquinho aqui da questão de como fazer, vamos agora analisar. Pegar aqui um exemplo da redação, que foi de uma das, redação, que obtiveram nota 1000 no ano de 2020. Lembrem que o tema era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos ver o que diz a candidata aqui do texto. Nízia da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtorno psicológico. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados
Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Fizemos a leitura do parágrafo de introdução. Vamos analisar, ver se ele tem aqueles elementos que nós vimos, né? Exemplificação do tema, tese, fatores motivadores. Vamos ver o que temos aqui. Primeira coisa, apresentação do tema. Como é nos apresentado o tema? A candidata, porque quem fez aquele texto é a aluna Júlia, diz assim, ela usa uma citação cultural, tá? E qual é a citação cultural? Ela diz que Nise da Silveira, que era uma psiquiatra, né, brasileira, que foi uma renomada psiquiatra brasileira, ela, indo contra a comunidade médica tradicional da época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Ou seja, ela mostrou aí que ela tem um repertório sociocultural que pode ser utilizado dentro desse tema. Ela fez uma citação cultural. Dentro desse parágrafo, qual foi a tese? No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Essa é a tese defendida pela candidata. O que motivou? O que a levou a pensar dessa forma? Quais foram os fatores motivadores? Segundo ela, isso está acontecendo porque faltam informações corretas sobre o assunto, né? A questão aí como tratar as pessoas que têm alguns transtornos psicológicos, e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Okay? Então, assim, ela observa que o que vem causando, né, esse sofrimento, as pessoas que têm alguma patologia mental, é a falta de informações sobre o assunto e a representatividade desse grupo nas mídias. Passado a questão de analisar a introdução, vamos para o desenvolvimento. Como escrever o desenvolvimento da redação, de modo a garantir, né, ali sua nota 1000. O bom desenvolvimento, como vocês sabem, ele tem que ter no mínimo 2 parágrafos. Cada parágrafo estruturado em 3 períodos. Então, uma forma de você começar o seu parágrafo do desenvolvimento seria afirmando, iniciar com a frase afirmativa contando o objetivo do seu parágrafo. Feita essa afirmação, utilize explicações e exemplos, que são as informações que vão dar sustento à sua afirmação, que é o seu tópico frasal. Vejamos, em seguida explique a afirmação e utilize exemplos que auxiliem a sua argumentação. Este é um bom momento para utilizar o seu repertório. Utilize aí tudo que você tiver de conhecimento de mundo. Música, leitura, fatos históricos, dados estatísticos, qualquer conhecimento de mundo que você tiver, utilize agora. Conclusão, fechamento do parágrafo. Por fim, conclua o parágrafo mostrando como os exemplos e explicações foram ao encontro do seu objetivo. Vamos analisar isso dentro de um parágrafo? Deixa eu passar aqui. Olha, continuando, nós falamos sobre o parágrafo de introdução, né? Vamos ler agora o parágrafo de desenvolvimento do texto da candidata sobre o tema do Enem 2020. Ela inicia assim: primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Sobre essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são programadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo.
Vamos ver se esse parágrafo de desenvolvimento atende aquela estrutura? Primeira coisa, analisando o parágrafo. Como foi iniciado o parágrafo? Afirmação. O que diz a autora? Seguinte, primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Ou seja, ela trouxe aqui para nós o tópico frasal, a ideia principal. Feito isso, ela vai fazer o quê? Ela vai usar o repertório cultural dela para reforçar o que ela está dizendo. Ela vai trazer aqui exemplos, né? Que ela vai falar aqui do pintor Vicente Van Gogh, né? Que foi alvo desse tipo de agressão física. Feito isso, ela fecha o parágrafo. Conclusão do parágrafo. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Ou seja, ela diz que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos. Ela diz que o pintor sofria disso, né? Porque não tinha um tratamento adequado. E, por fim, ela fecha dizendo que essa ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. No terceiro parágrafo do texto, a autora diz o seguinte: ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO mostra a dificuldade de conviver com transtornos afetivos bipolar, ilustrada pela protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes, são personagens secundários e não há aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Analisando, o que nós temos aqui? Nós temos a afirmação, e que ela diz: a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Essa é a afirmação que ela inicia o parágrafo. Para reforçar essa afirmação, o que ela vai fazer? Vai utilizar o repertório sociocultural dela. E ela cita que a série de televisão, né, que mostra a dificuldade de conviver com transtornos bipolar. Essa série, ela fala um pouco sobre a série para mostrar o assunto e assim fazer esse elo entre o assunto e o tema, né, que está sendo discutido. E, por fim, ela fecha o parágrafo dizendo desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Percebam que esse parágrafo, que é o terceiro parágrafo do texto, assim como o segundo, possui aquela mesma estrutura do texto do desenvolvimento, né? Afirmar, usar exemplos, que é usar o seu repertório sociocultural e concluir o parágrafo. Essas três partes aí, todas bem casadinhas. Por fim, vamos falar da conclusão. Como fazer? Primeira coisa, para iniciar o seu parágrafo de conclusão, faça o uso de um conectivo conclusivo. Inicie o seu parágrafo usando um conectivo conclusivo. Depois, retorne os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento. E, por último, faça sua proposta de intervenção. Lembre-se de responder as seguintes perguntas: quem, né? O que, o para quê, o modo, e explique detalhadamente como tudo isso deverá ser realizado. Isso é muito importante, que essas informações fiquem bem claras dentro da sua conclusão. Vou deixar aqui para vocês uma dica de alguns conectivos conclusivos para você estar iniciando seu parágrafo.
Quais são eles? Você pode usar o logo, o pois, o assim, o por isso, por conseguinte, portanto, enfim, nesse sentido, assim sendo, em suma, em síntese, dessa forma, dessa maneira e desse modo. São alguns dos conectivos conclusivos que você pode estar utilizando aí para dar início ao seu parágrafo de conclusão. Vamos analisar um parágrafo de conclusão da nossa redação 1000 do ano de 2020? Vejam. Portanto, olha o conectivo conclusivo aqui introduzindo o nosso parágrafo. Faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra os indivíduos com patologias mentais não serão a realidade do Brasil. Iniciamos o parágrafo conectivo, depois vamos nos atentar às perguntinhas, né? Faz imprescindível o quê? Ela coloca aqui, ó. A mídia, ou seja, aqui ela coloca o quem, né? A mídia, que informe a sociedade. É imprescindível que a sociedade seja informada a respeito dessas doenças. Quem vai informar a sociedade? A mídia. Então, o que? A mídia. O que a mídia vai fazer? Vai informar, né? Informar quem? A sociedade. Como? Por meio de comerciais periódicos e redes sociais. Para quê? A fim de formar cidadãos informados. Então, nós temos o agente, nós temos a ação, o como fazer e o para quê. Mas, além disso, nós temos ainda um segundo agente. Ela ainda coloca também o Estado, o segundo agente. O Estado irá fazer o quê? Promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Como? Por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema, ou seja, para quê? Com o intuito de amenizar o problema. Percebam que ela coloca aí o agente, né? O quem, a ação, o que, o como e o para quê. Qual a finalidade disso? E aí ela termina, ela conclui o parágrafo dela, né? Com a frase de fechamento, vamos dizer assim, né? Dessa forma, o corpo civil será mais educado, a sociedade será mais educada, né? E a realidade do Brasil, então, será transformada.